tenho uma pequena confissão a fazer. Apesar de todos os diferentes tipos de impressoras 3D que comprei, recebi para revisão, ou até mesmo construí ao longo da história deste canal, ainda existe um tipo de impressora 3D de consumo com a qual nunca realmente brinquei. E essas são as impressoras de correia. Existem diferentes impressoras de correia que foram lançadas recentemente. Eu sei que a Creality lançou uma que foi produzida em massa. Mas, no geral, elas realmente não tiveram muita adoção em massa. Ó, isso é pesado. Régua triangular para medir se nos foi fornecido 45 graus. Tudo bem, então temos essa coisa praticamente montada e pronta para ligar. Agora vou dedicar algumas horas a isso e voltarei através da mágica da edição de vídeo para compartilhar com vocês algumas das minhas impressões e o que eu fiz um dia depois. Ok, então eu fiz algumas impressões neste cara. E como você pode ver, estou fazendo muito mais testes. Mas enquanto esperamos todas essas impressões serem impressas, vamos falar um pouco sobre as especificações técnicas. Agora, quanto ao volume de construção, o IR3V2 pode fazer 250 por 250 por infinito, mas note que os dois primeiros números são o que você pensaria como X e Y. Eles na verdade não são X e Y, mas o número infinito é o que pensaríamos como ICO e o que ele considera como Z. É um pouco confuso, mas o fatiador cuida de tudo isso. Então vocês realmente não precisam pensar sobre qual eixo é qual para a tua impressora. Agora, a pegada da máquina por si só é de 675 por 436 por 510, sem o complemento opcional do tipo esteira transportadora, e apenas a máquina em si, sem este complemento, é de 18 kg. Sim, 18 kg. Agora, quanto às propriedades mecânicas. Como você pode ver, ele usa trilhos lineares no... Sinceramente, não tenho certeza de qual eixo é esse. Seria o Z, eu acho. Em algum lugar entre Z e o I? Bem, ele usa trilhos lineares neste eixo e então hastes lineares e rolamentos no eixo X, bem como extrusões de alumínio muito robustas. A cama parece ser feita de metal de verdade, que é então revestido com politetrafluoretileno, então a aderência da cama é honestamente a mesma que qualquer outra impressora que você conseguirá nos dias de hoje. Além disso, diferente das Ideaformer anteriores, esta possui extrusor de acionamento direto, sensor de fim de filamento, etc. Agora, o Rotend tem um heat break único, mas ele usa bicos V6, o que é um alívio. Apenas note que eles não são realmente bicos V6 padrão, porque eles têm um perfil único para contabilizar o ângulo de 45 graus. A impressora é enviada com 2 bicos extras porque é improvável que você tenha extras à mão, mas eu gostaria de ter visto esses como um 0.6 ou pelo menos um 0.6 fornecido como opção. Tenha em mente, isso não é uma análise, mas é apenas um feedback que também vou passar para a Ideaformer. Agora, o bico quente disso pode atingir 300 graus Celsius e a cama 90 graus Celsius, então, com uma caixa opcional que a Ideaformer vende, você pode até mesmo imprimir ABS com esta máquina. Agora, a velocidade de impressão é de no máximo 400 mm por segundo e uma aceleração máxima de 15.000 mm por segundo ao cubo. Mas os perfis fornecidos têm impressão em torno de 200 a 250, com acelerações de 8.000 mm por segundo em fila, o que está de acordo com a maioria das impressoras modernas, exceto talvez as máquinas Koreshi Miswa ou Delta mais avançadas e rápidas. Agora, para ajudar esta máquina a acompanhar os tempos em mudança, fiquei feliz em ver que o IR3V2 executa uma versão muito atualizada do Clipper e Clipper Screen, embora seja fornecido com Fluid, que eu pessoalmente não gosto tanto. O repositório foi modificado, mas o SSH está disponível para você instalar atualizações como Octo Everywhere, Mainsail ou Moonraker Timelapse. A impressora também vem com uma barra de luz diodo emissor de luz, e a minha veio com uma webcam USB genérica que funciona bem, mas você pode atualizar para qualquer webcam USB se preferir.
Eu acho, sinceramente, além do formato, a única outra coisa incomum sobre esta máquina até agora é que ela não usa nenhum dos fatiadores que você ou eu provavelmente já usamos antes, como o Orca Slicer ou Prusa Slicer. Na verdade, ela usa o Idea Maker da Razer 3D. Presumo que seja porque outros fatiadores ainda não suportam impressoras Dell, mas não tenho certeza do motivo. Novamente, isso não é uma análise, mas eu diria que o fatiador Idea Maker é bastante bom, mas houve uma pequena curva de aprendizado vindo de todos os outros fatiadores com os quais estou tão familiarizado. Por exemplo, pelo menos no meu Mac, não parece ter muitos atalhos de teclado configurados, então você realmente tem que clicar no botão mover para mover um modelo ou clicar no botão de escala para escalá-lo. Não é possível mover o objeto arrastando ou pressionar S para escalar. Também não é tão intuitivo personalizar perfis e configurações de impressão como, digamos, Orca Slicer, mas faz tudo o que você precisa, e você pode até fazer com que ele envie impressões para impressora sem fio, embora eu realmente não tenha descoberto se ou como posso fazer com que ele apareça dentro do fatiador, como eu faço com o Orca Slicer ou agora Prusa Slicer. É um pouco chato ter que aprender mais um fatiador e ter mais um fatiador no meu computador, sejamos honestos, mas na verdade eu não culpo a Ideaformer por isso, porque Prusa Slicer e Orca Slicer não parecem suportar fatiamento de correia. E se for esse o caso, então acho que a única outra opção deles é usar um fatiador que faça isso, como o Idea Maker, ou contratar desenvolvedores para portar esse código para o Orca Slicer e então enviar uma solicitação de pull. Dica! Vários dias depois. Ok, então eu já gastei um pouco mais de 30 horas nesta máquina. Apesar de não ser o suficiente para uma análise completa, quero dedicar um tempo para mostrar algumas impressões legais que fiz e compartilhar o que aprendi sobre impressão em cinta até agora. Como exigido pela Lei Internacional de Impressão 3D, minha primeira impressão foi um 3D Bench. E o resultado, honestamente, foi incrível. O pré-fatiado não foi muito agressivo em termos de velocidade, levando acho que cerca de 40 minutos ou mais, mas o resultado final é tão bonito quanto qualquer bench que você provavelmente verá em qualquer outro lugar, exceto que este tem algumas coisas interessantes acontecendo na área de trás. Observe como as camadas se acumulam neste local, ainda que consideraríamos uma saliência muito mínima para impressoras normais. A direção e orientação dessa saliência tornam um pouco complicado para uma impressora de cinta realmente empilhar essas camadas de maneira agradável. Então isso é algo que você precisa ter em mente quando orienta suas peças. Esta impressora pode fazer saliências, mas não tão bem em algumas direções versus outras. Em seguida, imprimi este incrível coçador de costas. O link está na descrição para quem quiser imprimir um. E eu o imprimi com um lindo filamento de glitter gradiente de transição Computer Aided Design de Cookie. E eu acho que ficou sinceramente espetacular. Obviamente, eu queria testar a impressão de um item longo e estendido, então eu ampliei essa coisa para meio metro de comprimento, que é um pouco mais longo do que qualquer uma das outras impressoras que eu tenho em mãos no momento. E sinceramente, uau, a qualidade da impressão aqui é inacreditável. Eu sinceramente não estava esperando esse tipo de qualidade baseado no que eu tinha ouvido sobre impressoras de cinta no passado, especialmente não nesta parte curvada, que seria um enorme problema para uma impressora 3D normal. Na verdade, até convidei meu amigo Sergey, que geralmente consegue encontrar defeitos em literalmente tudo que eu imprimo em 3D, mesmo nas minhas impressoras mais avançadas e bem calibradas. E até mesmo o Sergey concordou que essa coisa parece bastante incrível. O único defeito, e isso foi outro ponto de aprendizado para mim, é esse pequeno problema na borda frontal da impressão, que como você pode ver, é arredondado. Claramente, como você pode ver aqui, foi bastante difícil para a impressora começar em uma borda arredondada porque não há muito para ela aderir à placa de construção. Você verá em instantes que esse é um desafio recorrente. Portanto, coisas arredondadas são um desafio a considerar ao orientar ou projetar modelos para essas impressoras, embora você provavelmente possa adicionar uma borda personalizada manualmente para apenas essa borda líder. Preciso que isso tenha meio metro de comprimento. Não, mas é ótimo para coçar todas as partes das costas. Sim. Ok, legal. Estamos aprendendo, essa é a ideia do vídeo. Decidi colocar esta impressora para trabalhar imprimindo algumas coisas reais de que eu realmente precisava, porque se você está aqui há algum tempo, sabe que não gosto de desperdiçar filamento imprimindo coisas bobas apenas por imprimir.
Agora, neste momento, estou testando muitas impressoras novas aqui no fundo, uma das quais é uma impressora multicolorida muito grande que funciona. Então eu queria imprimir um monte desses links para uma solução de tubulação de duto em PETG para direcionar o funcionamento para uma lixeira ao lado, já que a impressora não tem espaço na parte de trás. Carreguei este modelo e outros semelhantes, mas durante o fatiamento percebi que as coisas seriam um pouco complicadas. Minhas primeiras tentativas de impressão fracassaram. E novamente, por causa da física de iniciar uma impressão em uma superfície curva, simplesmente não queria funcionar. E não havia aderência suficiente na cama. Infelizmente, o IdeaMaker não consegue gerar uma aba para impressoras de cinta, então tive que modelar a minha própria, o que não foi tão difícil. E uma vez que eu fiz isso, consegui fazer as impressões aderirem à cama perfeitamente. Dito isso, como você pode ver aqui, eu ainda tive alguns problemas graves e obviamente tinha algo a aprender sobre as limitações de imprimir em um ângulo de 45 graus, porque as curvas desses elos simplesmente não funcionaram. O filamento realmente não tem sobreposição suficiente de uma camada para a próxima neste ponto da impressão aqui. E para ser justo, acho que este modelo é simplesmente muito fino para ser impresso nesta orientação, neste tipo de impressora. E mesmo quando imprimi modelos assim nas minhas outras impressoras, alguns deles quebraram quando tentei montá-los. Resumindo, as paredes são extremamente finas, mas não é um grande problema, é por isso que estamos aqui. Estamos estudando os pontos fortes e fracos de um novo tipo de impressora. E essa é parte da graça deste canal, para ser sincero. Então, com esse pouco de novo entendimento e aprendizado, passei para a próxima rodada de coisas que precisava imprimir no escritório. Como vocês sabem, gosto de adornar minhas paredes com estruturas de armazenamento em formato de favo de mel, seja para decoração ou para pendurar minhas ferramentas de forma prática. Então, estou no processo de realmente montar uma parede adicional inteira do outro lado do estúdio aqui. Agora, no passado, tive problemas com alinhamento ao montar paredes realmente grandes de painéis com muitos painéis pequenos. Como pode ver atrás de mim, esta parede não está totalmente reta e alguns segmentos estão sob pressão. Então eu pensei comigo mesmo, não seria incrível se essa impressora pudesse imprimir um enorme painel HSW que percorreria todo o comprimento da parede? Assim, eu só precisaria nivelá-lo na horizontal e empilhar mais na vertical. Além disso, eu precisaria fazer muitos menos furos nessas duras paredes de concreto e também não teria essa aparência ocupada que tenho agora com tantas junções de 4 vias conectando todos os painéis e lotando todo o quadro. Mas só para estar seguro, porque eu estava cauteloso com todo o problema da parede fina, eu decidi testá-lo com um painel. Eu pensei que estava testando com um painel. Eu não entendia por que o fatiador indicava 32 horas e meio quilo de filamento e apenas atribuí isso a algum bug estranho. Na manhã seguinte encontrei 2 painéis e meio me esperando. Nota! Mesmo desativando a impressão sequencial no software, verifique a quantidade de cópias do item na janela de objetos, pois não aparecerão no fatiador. De qualquer modo, os impressos saíram quase perfeitos, o que serviu como prova de conceito para mim. Então agora eu posso imprimir painéis grandes para o comprimento inteiro de uma parede usando a esteira extensora, que você pode ver que eu instalei, ou imprimir esses sequencialmente para caber em áreas apertadas. Afinal, no passado, eu tentei imprimir esses em pilhas, mas sempre consegui estragar o fatiador, a configuração que diz ao fatiador para realmente imprimir as camadas superior e inferior, mesmo que seja uma montagem empilhada. Então eu acabo com muitos desses painéis que não tem nenhuma camada superior ou inferior, o que é meio feio. Então sim, considerando o quão fácil é apenas digitar o número desses painéis que eu quero, ou até mesmo adicionar modelos mais tarde à fila se eu precisar de algumas peças para os cantos, eu definitivamente acho que vou imprimir todos os meus futuros painéis HSW nessa coisa, ao invés de ter que carregar e descarregar impressoras constantemente a cada 2 horas. Dito isso, essa questão da parede fina ainda estava me incomodando, e eu realmente queria entender isso para saber, daqui para frente, o que eu posso e não posso imprimir. Então eu imprimi essa caixa de joias meio maluca que minha cunhada pediu usando o IR3V2 e para minha surpresa, ela ficou quase perfeita. Sim, existem algumas arestas ásperas, e o chanfro de saliência não foi impresso muito bem, mas provavelmente eu poderia ter usado suportes ali. No geral, com uma rápida passada da ferramenta de rebarbação,
esta é uma impressão realmente ótima, apesar dessas paredes relativamente finas que estão em curvas. Neste ponto, decidi pesquisar e assistir alguns vídeos no YouTube para aprender com pessoas que já fizeram isso antes de mim. Ideia inovadora. E vejam só, sim, você realmente não deveria usar uma impressora de cinto para paredes finas ou formas orgânicas redondas, o que explica os problemas que eu estava tendo. Ah, também, enquanto assistia a este ótimo vídeo do Adam da PowerBelt 3D, percebi que na verdade não estava usando uma das capacidades mais lendárias de uma impressora de cinto que eu não fazia ideia, que era o fato de que ela pode realmente imprimir no ar se você orientar suas peças corretamente. Ok, então eu senti que não teria feito justiça a este vídeo até mostrar a todos o que vocês realmente querem ver, que é esta impressora imprimindo uma saliência de 90 graus em relação à placa de construção. Caramba, eu mesmo honestamente mal acreditava que isso realmente iria funcionar. Eu precisava de um banquinho menor no escritório, mais fácil de mover quando eu precisasse alcançar o topo de impressoras altas. Então eu decidi arriscar tudo e puxei o modelo que você está vendo na tela para o Blender. Estiquei-o para ficar mais alto e o dimensionei para a altura Z máxima possível nesta impressora. E eu cliquei em imprimir. Isso foi quase 3 dias atrás e o resultado foi este. Uma monstruosidade de 1,4 kg, 4 perímetros, 20% de preenchimento que levou cerca de 53 horas para imprimir e, cara, parece incrível. A qualidade, sinceramente, é realmente bastante impressionante, e acho que é ainda mais impressionante que esta impressora pré-lançamento tenha conseguido produzi-la sem absolutamente nenhum soluço. Inclusive, pude testar o sensor de esgotamento e a detecção de obstrução do filamento, pois não emendei bem o filamento, e ambos funcionaram perfeitamente. Eu provavelmente também poderia ter usado algum suporte sob essas pontes iniciais, mas quem se importa? Esta é uma peça funcional. Então a pergunta é: ela é realmente funcional? Em outras palavras, ela realmente vai suportar todo o meu peso? Ou como o Joel diria, ela vai suportar um Jonathan inteiro? Só há um jeito de saber. Infelizmente, devido aos feriados e meus filhos estarem em casa, é tudo que temos tempo para esta semana. Estou realmente muito animado com esta impressora e ansioso para brincar com ela muito mais. Para ser sincero, não é sempre que preciso imprimir algo maior do que meu Voron 350 350 consegue, mas eu acho que uma grande parte disso é porque, até agora, minha criatividade e considerações foram limitadas pelo que eu realmente consegui imprimir. É como Roger Bannister correndo 1 milha em 4 minutos, mas para o tamanho das impressões 3D que eu imaginaria. Então agora que eu tenho uma impressora maior, tenho a sensação de que vou ter muitas mais ideias para peças maiores e que você vai ver muitas coisas assim no canal em breve, mesmo que seja apenas imprimindo paredes inteiras de armazenamento em favo de mel de uma só vez. Para ser sincero, o que mais me anima é ter uma impressora que eu possa deixar funcionando conectada ao Octo Everywhere para acesso remoto, aceitando impressões enquanto estou fora do estúdio. Frequentemente, tenho que voltar ao estúdio à noite, após meus filhos dormirem, para limpar a cama de impressão de uma impressora e iniciar outra impressão. Então, ter a capacidade de apenas adicionar impressões à fila e manter as impressões fluindo sem qualquer intervenção humana é uma grande vantagem para alguém como eu. Agora, você pode achar que é irritante ter que reaprender coisas como quais saliências funcionarão e qual maneira de orientar as peças e como os modelos podem ser projetados. Mas me lembra a empolgação dos meus primeiros dias na jornada de impressão 3D, quando aprendi da maneira mais difícil que não se pode imprimir PLA a 180 graus Celsius, ou que o TPU precisa ser impresso mais devagar que outros materiais. Eu disse várias e várias vezes que uma das coisas que mais amo neste hobby é que ele sempre te dá mais para aprender. E acho que ter mais um formato de impressora 3D no meu arsenal vai se provar realmente útil, mas também apenas um desafio realmente divertido de mais coisas que eu posso aprender. Então, vamos ver. Neste canal, já testei impressoras de leito deslizante, Corec CY, de cabeça para baixo, de resina, e atualmente construo um trocador de ferramentas. Acho que isso cobre praticamente... Espere um minuto. E quanto às impressoras Delta?